Esse aqui é o Wavetable, queridinho. Aí eu vou fazer ele maior aqui, né? Ao invés de fazer com 4 compassos, com 2, eu vou fazer com 8. Apertar o legato aqui para ele estender até os 8, para dar uma continuidade melhor. E ele não vai começar esse pá, essa pancada, né? Eu vou aumentar o ataque. Isso aqui tudo naquele vídeo do Wavetable eu explico, que tá lá no canal do YouTube. Talvez eu não vá fazer isso aqui, porque ele vai repetir aqui em algum momento, e aí eu vou ter que voltar atrás. Eu vou fazer essa automação crescente em volume, tá? Que vai ficar mais suave. Os efeitos, os instrumentos do Ableton, eles não têm efeitos, né? Então não tem delay, não tem reverb diretamente neles. Então a gente vai ter que trabalhar com os efeitos que o Live tem. E aí eu quero aproveitar para introduzir uma outra ideia para vocês aqui. Existem várias formas de você introduzir um efeito dentro do Live. Você pode colocar o efeito diretamente dentro do canal, né? Isso é recomendado quando você, por exemplo, quer usar o reverb para alterar drasticamente o timbre de algum instrumento. Significa que aquele mesmo reverb, se você fosse colocar com aquela configuração em outro instrumento, não faria sentido. Sacou? Você quer aquele resultado de reverb só para aquele instrumento. Aí funciona mais você pegar e jogar direto o reverb dentro do canal que você quer trabalhar ali. Agora, se eu quero compartilhar um efeito para vários instrumentos, né, e dosar isso, a melhor forma de fazer isso tem uma vantagem que economiza processamento, por exemplo, porque você vai usar um único reverb para processar vários instrumentos ao mesmo tempo, né? Uma outra aplicação disso por exemplo, você gravou um vocal e um violão em lugares diferentes, em acústicas diferentes, e você quer criar uma unidade sonora. Quer fazer parecer que tudo foi gravado no mesmo ambiente. Aí a gente usaria o mesmo reverb para processar os dois sons, porque a gente vai ter a mesma ambiência para o mesmo som, sacou? Então essa técnica é muito usada para isso. Nesse caso, a gente utiliza aqui no Live os canais de retorno. Quando você abre o Ableton, né, a primeira coisa que aparece para você é o projeto com os 4 canais, 2 canais MIDI e 2 canais de áudio, já aparece ali os canais de retorno e já tem dentro deles um reverb e um delay. Você pode ter até 16 canais de retorno, tá? Então os canais de retorno vai servir para que você processe mais de um instrumento ao mesmo tempo usando o mesmo efeito, né? Então, como eu falei, para criar essa sensação de unidade sonora, economiza processador, né? E a vantagem é que você pode dosar o quanto de reverb ou quanto de sinal você quer mandar de cada instrumento. Então não é na mesma quantidade, você consegue dosar isso dentro do próprio canal. Esses botões aqui, send, são botões de envio de sinal, né? Então o send A ele é correspondente ao retorno A e o send B ele é correspondente ao retorno B. Então se você quiser criar mais canais de retorno, ó, você só insere ali e coloca o efeito que você quiser dentro dele. Nesse caso, no primeiro retorno aqui, eu vou colocar outro reverb, eu não vou usar esse aqui. Então é só você clicar aqui, deleta, eu vou usar o reverb do Live 11 novo, que é o Hybrid Reverb. Também tem um vídeo lá dissecando ele, mostrando várias técnicas possíveis, criativas usando ele. Então vou jogar lá no retorno, ó. Outra coisa importante, tá? Quando você for usar um reverb, ou seja lá qual for o efeito em um canal de retorno, o Dry Wet sempre vai estar em 100%. Porque aquele canal ali, ele vai ser 100% processado pelo reverb, nesse caso, né? Ah, Vitor, eu quero dosar. Onde é que você vai dosar a quantidade de efeito em um determinado instrumento? É aqui, ó. Sacou? Então, nesse meu caso aqui, eu quero colocar esse canal do Wavetable, mandar lá pro reverb, ó. Sacou?
Eu vou usar um efeito no reverb lá. Esse reverb é um reverb híbrido, como eu disse, tem um vídeo completo dele no canal do YouTube. Ele trabalha com reverb de convolução, que ele capta ali ambiências reais. Dá pra você pegar e usar o reverb do seu banheiro, se você quiser. E jogar ele dentro do live, eu ensino a fazer isso lá no vídeo também. Você vai lá, pega um microfone, se você dá um tapa lá, vai gerar aquele rastro de som, que é a ambiência. Você vai gravar isso. Aí vai gerar o arquivo Wave e você joga ali dentro. Ele vai pegar o reverb do teu banheiro, cara. Vai recriar a ambiência do seu banheiro, tá? Então, a gente tem essa vantagem. Então, por exemplo, se você gravou um vocal em um estúdio específico e quiser usar a ambiência daquele estúdio para colocar num violão que foi gravado em linha, por exemplo, plugado direto na placa de som, você pode capturar a ambiência do estúdio, sacou? Pegar o arquivo Wave e gerar chama Impulse Response, resposta de impulso. Jogar ali dentro e pegar e usar essa ambiência no violão também. Então é bem legal essa possibilidade, né? Então, ele é um reverb de convolução, que é justamente essa tecnologia que eu acabei de explicar, e ele também é um reverb de algoritmo. Isso aqui é um reverb 100% digital, totalmente artificial. Aqui tem o algoritmo de Shimmer, né, que ele cria como se fosse uma segunda voz pela ambiência que é gerada ali. Se você ouvir, prestar atenção, vai parecer que tem um outro sintetizador tocando ao mesmo tempo. Ó. Tá vendo esse som aí? Parece um pad, né? Mas é o resultado do Shimmer. Legal. Agora aqui a gente vai fazer um trabalho de automação também e eu vou usar o Kickstart nele também. Então, para ficar mais fácil, eu vou usar aqui primeiro uma automação de auto-filter. Eu poderia fazer essa automação direto aqui no sintetizador se eu quisesse. Aliás, eu vou fazer. Está vendo aqui esse filtro? É um filtro de frequência. Sacou? É esse movimento que eu quero. Ele funciona igualzinho ao auto-filter aqui, nessa situação. Então eu vou pegar, começar a filtrar aqui de trás. Então aqui vai ser uma crescente, tá? E eu vou fazer uma brincadeira também para vocês verem como que é. Então aqui eu vou brincar com isso aqui, ó.
Massa. E aí eu só acho assim que eu poderia deixar um pouco mais grave, talvez. O que eu posso fazer essas notas aqui são os terceiros graus, né? Eu vou tentar jogar uma oitava para baixo. Sacou? Eu vou filtrar isso aqui um pouco mais, eu acho que eu abri demais aqui quando eu fiz o... Ou não. Deixa eu fazer uma coisa, lembra lá do nosso Autopan, que eu fiz o Kickstart com vocês na aula passada? Vou fazer uma outra parada aqui que vocês ouvem muito nas músicas por aí. Eu vou pegar o Autopan, que é o modulador, e vou jogar ele aqui. Aí todo mundo tem aquela ideia, o Autopan é para trabalhar panorama, mas eu já mostrei para vocês que não. E aí eu vou usar a mesma lógica lá do Kickstart, eu vou zerar a fase, porque aí quando eu colocar o amount aqui, ele não vai trabalhar lá de esquerdo e lá de direito, lembra que ele trabalha lá de esquerdo e lá de direito? Quando eu zerei a fase, eu joguei para 360, ele iguala. Ele vai funcionar como um LFO, um modulador de volume. Então, ó. Tá vendo que eu tenho um sinal de mais aqui? O sinal de mais vai permitir que eu grave uma informação por cima do que já existe. Então ele vai somar uma informação. A gente chama isso de overdub, né, dentro da produção musical. Então, se eu apertar esse REC aqui, por exemplo, que é o REC dessa vista, a partir desse ponto, ele vai entender que eu estou gravando algo novo. Aí ele vai apagar o que está lá, né? Agora, se eu coloco o sinal de mais, ele vai entender que eu estou adicionando informação, tá? E aí ele não vai permitir que eu perca o que tem lá embaixo. Eu vou clicar a partir do ponto de onde eu quero começar a gravar, que é aqui, né? E vou ativar o sinalzinho de mais e vou apertar o REC lá. Só que eu tenho que ficar pronto aqui, né? Deixa eu ver se está ativo aqui o meu contador de um compasso, que é o count-in, tá? Então, ó, esse contador aqui é o metrônomo, você já sabe disso. E aqui eu tenho um contador que ele vai contar um compasso quando eu der o REC. Ele vai fazer 1, 2, 3, me fornecer tempo, né? Vai contar até 4 para eu começar a gravar, para dar tempo de eu ir com o mouse até lá embaixo. Então ele tá lá para 1 bar, que é um compasso. Agora eu vou apertar o REC, ó. Certo? Então criou um movimento. Tem caminhos rápidos aqui? Até que tem, só que aí eu preferia ter feito no mouse, desenhado na mão, né? Ao invés de fazer isso, ó, vou apertar Delete, ele deixou a linha reta. Aí eu posso, ele deletou todos os pontos que estavam entre os pontos que eu selecionei, né? Aí você pode vir, gerar uma curva e tal. Então, só que aqui, por exemplo, o movimento que eu criei, né? Eu faria aqui, ó. Ou você pode simplesmente aumentar a resolução aqui da divisão, selecionar um trecho menor aqui, deletar e ajustar. Certo? Então é uma possibilidade também de automação aqui. Agora outra coisa que eu vou fazer que eu faria de automação aqui seria justamente abrir a frequência aqui, ó.
Talvez se eu fosse fazer realmente uma subida aqui pro drop, eu não sei se eu vou fazer desse jeito.